Quem é ou quem será o novo treinador do Inter, Wagner Martins? Boa tarde. Saudade de você, viu, meu querido? Eu também, tava morrendo de saudade, Beijo. Um abraço a todos aí. O Internacional deve anunciar ainda hoje Guto Ferreira como novo técnico do Internacional, ele que está no Sport Clube Bahia. Contatos feitos no final de semana, no domingo e hoje pela manhã. Faltam alguns detalhes ainda, mas essa é a informação. O Inter deve anunciar nas próximas horas o Guto Ferreira, que virá com André Luiz e Alexandre Faganello, que serão os auxiliares dele aqui no Internacional, e com o preparador físico também Valdir Júnior. O Inter, mais uma vez, no meio da temporada, trocando de técnico e trocando também na preparação física, né? Mexendo na área de preparação física. Não é oficial ainda, as informações que a gente tem encaminham para isso, né? Para esse anúncio oficial ocorrer ainda nesta segunda-feira. E na quarta-feira aí tem que ver se o Guto Ferreira vai comandar o time contra o Palmeiras ou se ele vai assistir o jogo de um camarote aqui no estádio Beira-Rio. Mas o Odair Hellmann, o auxiliar técnico da Comissão Técnica Permanente do Sport Clube Internacional, ele estava servindo a seleção brasileira sub-20, né, em um torneio na França. O Inter solicitou a CBF, ele está retornando aqui para Porto Alegre, então pode ser que contra o Palmeiras o Internacional ainda tenha um técnico interino. Benja. Ô Wagner Martins, o Gordiola, nosso querido Gordiola, como é o apelido dele lá no Bahia, ele trabalhou na base do Inter, né, ô Wagner? Sim, ele tem um histórico de trabalhos nas categorias de base do Internacional, no Inter B, que era um projeto que se iniciou nos anos 2000, nos meados dos anos 2000, e ele foi campeão gaúcho com o time principal do Internacional no ano de 2002. Então ele tem um histórico, sim, grande aqui no Sport Clube Internacional. Há uma questão aí da multa rescisória que ele tem com o Bahia. Neste momento é na casa dos 580 mil reais. O Internacional se coloca à disposição para pagar esse valor, porque tem a convicção de que o Guto Ferreira será o técnico do Inter até o final desta gestão do presidente Marcelo Medeiros, final do ano de 2018. Ô Wagner, na tua opinião, o que aconteceu com o Antônio Carlos aí? O Inter na Série B, realmente, tudo bem, são poucas rodadas, mas o Inter está em 10º colocado na Série B, é uma coisa que assusta de olhar a tabela. Agora, os jogos do Inter na Copa do Brasil, eu vi o Inter muito bem contra o Corinthians, até na primeira parte contra o Palmeiras o Inter não jogou mal. Agora, no Campeonato Gaúcho perdeu para o Novo Hamburgo, mas na tua opinião, por que não deu certo o Antônio Carlos, ô Wagner? Benja, é muito difícil te responder essa pergunta, por que o Zago não deu certo no Inter. O fato é que em nenhum momento o time do Internacional apresentou um grande futebol sob o comando dele. O Inter tem em 8 jogos, ou nos últimos 8 jogos, uma vitória. Nesse meio aí tem a classificação, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil, com 2 empates contra o Corinthians. Talvez esse jogo que você viu aí contra o Corinthians tenha sido a melhor apresentação do Inter. Eu destaco outro Clássico Grenal, o segundo tempo do Clássico Grenal, quando o Internacional perdia, conseguiu a virada, depois permitiu o empate, o jogo acabou em 2-2, mas não teve nenhuma grande atuação assim de luxo o time comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago, que, só para citar como exemplo, né, o Inter foi vice-campeão gaúcho, né, perdeu para o Novo Hamburgo na decisão. O Novo Hamburgo foi o melhor time da competição, mas na primeira fase o Inter classificou em 7º lugar. Então o trabalho não convenceu e a direção achou por melhor, neste momento, fazer a troca no comando. Wagner, para a gente encerrar aí a tua participação, você acha que até hoje, no mais tardar amanhã, então o Guto Ferreira será anunciado? A informação que eu tenho é de que faltam ainda pequenos detalhes e que o Inter pode ainda hoje anunciar de forma oficial no seu site a contratação do Guto Ferreira, e também pode ser que aconteça uma entrevista coletiva aqui no estádio Beira-Rio do presidente do Internacional Marcelo Medeiros e do vice-presidente Roberto